Eu sou Alelto Astral E eu sou Edu Velego. e nós somos os caçadores de cervejas. E para quem não viu, o nosso vídeo dos Arautos do Evangelho foi um sucesso. Sensacional. Um vídeo bacana. Procurem, no final desse vídeo vai ter um link. Olha, muitos comentários bacanas. Queria agradecer a todos que assistiram o vídeo, que comentaram. Deixe sempre os comentários, que para nós é muito legal. E hoje, Love is in the air. O amor está no ar. O que nós vamos beber hoje? Nós vamos beber cervejas dos Balcãs. Os Balcãs são uma região montanhosa que vai da Eslovênia, passando ali por toda a ex-Iugoslávia, ali, Croácia, Sérvia, Bósnia, até Grécia e a Trácia. Tudo ali é Balcã. E é uma região de grandes romances. Nós vamos contar aqui 2 deles. Fiquem que hoje, em homenagem ao Dia dos Namorados, nós vamos fazer uma analogia de algumas cervejas e contar essas belas histórias. Logo depois da vinheta. Os caçadores de cervejas. E na nossa primeira cerveja de hoje, uma cerveja grega, apesar de estar escrito em grego, mas está escrito alfa. E nós vamos harmonizar. Quanto tempo que a gente não harmoniza, Edu? É mesmo. Hoje vamos ter um belíssimo tzatziki. É um patê grego de pepino. Uma saladinha grega. Um pãozinho mais ou menos italiano daquela região. Para acompanhar essa cerveja, vamos contar uma história bem bacana. Me lembrou uma música, essa cerveja grega, do Zé Ramalho, que ele canta assim: e na luta de gregos e troianos, por Helena, a mulher de Menelau, eu só sei que deu um pau enorme. E aí aconteceram várias coisas, que é o nosso primeiro romance de hoje. Estamos falando do quê? Estamos falando de Helena de Troia. Helena de Troia e Paris, que foi um grande romance, um pouco, vamos dizer, forçado. A coisa toda começou num casamento. Todos os deuses gregos foram convidados, exceto Eris, a deusa da discórdia. Ela simplesmente apareceu de penetra na festa e botou uma maçã de ouro por ali e disse: esta daqui é para a deusa mais bonita da festa. Pois bem, era a deusa da maternidade, Atena, a deusa da sabedoria, e a nossa querida Afrodite, deusa do amor, resolveram se pegar. Enfim, entre tapas, puxão de cabelo, dedo no olho, mordida, unhada, foi lá o tal do Ulisses e tentou segurar um pouco as pontas e falou: gente, vamos sossegar e vamos escolher um humano para decidir qual é a mais bonita. O pobre coitado do Paris foi escolhido. Ele tinha que escolher. Pois bem. Eu não queria estar na pele dele. Nem eu. Bom, as 3 chegaram para ele e cada uma delas resolveu prometer uma coisa. A Hera prometeu toda a riqueza que ele pudesse obter. Atena prometeu toda a sabedoria que ele quisesse, todo o conhecimento. E Afrodite prometeu para ele a Helena de Troia, que era a humana mais bonita que existia. E ele era completamente apaixonado por Helena de Troia. Só que tinha um probleminha. Ela era casada só com o rei de Esparta, Menelau. E o cara, o tal do Paris, resolveu sequestrá-la. Um sequestro meio entre aspas, porque Afrodite prometeu o amor dele como? Enfeitiçando a Helena. E ela foi. E ela foi.
O Menelau ficou pé da vida e simplesmente arrumou a tal da Guerra de Troia. E claro, o Paris, achando que ia se dar bem, acabou tendo seus planos ligeiramente prejudicados por um cavalo de madeira. Apareceram mais gente na festa do que deveria. Muito mais. E não deixa de ser uma história de amor. Assim, ele perdeu a guerra, foi morto, a Helena voltou para o Menelau, mas não deixou de ser um caso de amor um pouco lendário, fictício e meio forçadinho, mas um caso de amor. Porém, em 1870, tivemos uma boa história. Descobriram, supostamente, na Turquia, que a cidade de Troia possa ter realmente existido. Aparentemente eles acreditam ter provado que a cidade de Troia existiu. Não quer dizer que tenha tido guerra, que tenha tido Menelau, cavalo, Helena, não quer dizer nada. O cavalo eles dizem que sim. Nos escritos lá, que não eram escritos exatamente, eram poesias. Esse pessoal não conseguia escrever e deixar isso para a posteridade. Eram poesias, é como música. A gente canta a música, canta para o outro, e vai passando. E vai passando, e não se perde. No caso, Ilíada e Odisseia foram feitos mais ou menos dessa forma. Homero era um poeta. E ele colocou essa poesia contando essa história. Alguma coisa ele devia saber. Estamos falando aí de 1100, 1200 a.C. E somente em 1870, numas escavações perto do Estreito de Dardanelo, um alemão, entre aspas, descobriu a cidade de Troia. E vamos falar agora da Grécia, que é essa puro malte alfa. 100% malte de cevada grego. É uma cerveja bastante popular na Grécia, mas me parece muito boa. E muita gente, por falar em amor, passa lua de mel na Grécia. Aproveite, busque essa cerveja. Vai gostar. Vai ficar bem satisfeito, porque eu gostei mesmo, viu? E uma agora lager realmente boa. Um tzatziki. Muito gostoso. E Edu, já que a gente falou da Grécia, a gente podia avançar geograficamente nos territórios e começar a tomar cervejas mais próximas aí da próxima história. Da próxima história. A nossa próxima história de amor aconteceu numa ilha croata. Mas a gente vai deixar essa história para falar daqui a pouquinho. Nós tínhamos uma cerveja croata, só que nós tomamos ela num vídeo que, se vocês quiserem ver, tá no link no final desse aqui, da Copa do Mundo, que a Croácia acabou com a gente e a gente acabou com a cerveja. Só tinha aquela. Mas para contar a história da região, a gente acabou trazendo algumas cervejas, por exemplo, a próxima, eslovena. Uma cerveja da Eslovênia, uma cerveja Lasko, Zlatorog, Svetlo, ou seria cerveja Lasko, é uma cerveja bastante tradicional lá da Eslovênia. Zlatorog é ourives em esloveno, Svetlo é cerveja clara. É uma cerveja lager. Cerveja básica. Mas é boa. Você repara que tem um arominha até meio amarguinho, gostoso, né? Essa foi trazida de lá pelo meu irmão Ricardo. E por uma curiosidade, a cerveja anterior, que é a Alfa que nós tomamos, se encontra facilmente aqui no Brasil. E essa é uma cerveja que veio de lá. E
é uma cerveja que vai ser harmonizada com o quê? Então, isso daqui é um prato absolutamente tradicional dessa região balcânica. É o cevapcici. É um kebab, ou seja, como se fosse um churrasquinho grego ou coisa parecida. Só que é um bolinho que pode ser grelhado, assado. E a gente coloca uns molhos apimentados em cima dele. Pode pôr o próprio tzatziki, os gregos fazem isso com os kebabs deles. E, por mim, eu acho que vai ser uma combinação perfeita com essas duas, talvez 3 cervejas que nós vamos experimentar. E Edu, a nossa próxima cerveja da Bósnia. Uma cerveja também básica, uma cerveja que eles chamam de Pilsner. Dizem que é Pilsner, mas já explicamos essa situação. Inclusive, essa situação que ele está falando, vocês podem ir no final desse vídeo, vai ter um link que a gente explica um pouquinho do que é Pilsner, do que não é. É bom dar uma olhada. Poxa, é uma cervejaria de 1884, de Tuzla, Bósnia e Herzegovina, Tuzlanski. Uma cervejaria antiga e bem tradicional lá, uma cerveja muito gostosa também. É que as cervejas básicas deles já são cervejas que dá para você tomar sossegado. O dia que você fizer um tour pela Bósnia, Eslovênia e outros lugares, Sérvia, que a gente está trazendo cervejas de vários lugares do mundo para essa noite mais romântica que a história vai vir aí. Aguardem, que é uma história bem bacana. Real. E eu já vou dar uma dica, que é uma história que trouxe para nós uma gastronomia que veio de lá até os dias de hoje, mas fiquem aí para vocês verem, enquanto a gente fica com essa cervejinha bem gostosa. E já vamos experimentar outra. E na sequência, essa Vitibia da Sérvia, que nós compramos aqui, só que essa aqui venceu em 2020. E é uma Vitibia. Tem bem cheirinho, né? Bem cheiro de laranja, né? E ela tem uma característica, essa cervejaria. É a primeira cervejaria artesanal da Sérvia, de 94. Vencido ou não, ela ainda tem aquele saborzinho de casca de laranja mesmo. Toda a cerveja daquela região que nós citamos no começo do vídeo, que vai trazer agora na nossa próxima, na sequência, uma história bacana de amor que trouxe, inclusive, essa gastronomia que até hoje se encontra por aí. E vão entender que isso é até um elo de ligação das culturas croata e francesa. Vamos para a sobremesa? Agora é a sobremesa. Chegou o momento, então, da nossa segunda história de amor, uma história verdadeira, que aconteceu em 1811, numa ilha croata de Korčula, naquele povoado de Blato. O que aconteceu? Um participante do exército francês napoleônico se instalou na ilha e conheceu umas pichulas da região, umas garotas, e se apaixonou por ela. Só que existia um problema na língua. Eles não se falavam direito. Ela croata, ele francês, mas sabe que o amor transcende esse problema. Sem dúvida. E aí, entre
idas e vindas deles, ele resolveu pegar todos os ingredientes da região e fazer um pão para ela, principalmente quando ele resolveu ir embora. Resumindo a história, na hora que ele foi embora, ele, com esse pão, acabou entregando e falando em francês, n'oublie pas, n'oublie, ou seja, não esqueça, não esqueça. E ela, entendendo bulhufas do que ele disse, bulhufas, ela entendeu alguma coisa como l'oubliar, l'oubliar. E ela achou por alguma razão que de repente o pão se chamava l'oubliar, que é um pão, que aí eu vou pedir ajuda aos universitários, feito somente com ingredientes da região, é uma receita que virou familiar daquela ilha na Croácia, e até hoje se faz esse pão croata, Sim. que veio parar na mesa dos caçadores de cerveja. Nós estamos tomando junto com uma Sarajevo Premium, é uma belíssima cerveja da Bósnia. É boa. Essa também foi uma cerveja trazida pelo Ricardo e é uma surpresa. Vamos cortar o pão. E como que é a receita desse pão? Esse amor. Ele leva um monte de ingredientes, mas são ingredientes ali daquela região dos Balcãs, né? Região europeia, tipo passas, amêndoas, nozes. É um pão de farinha, açúcar mascavo, e leva um ingrediente que nós não tínhamos. Chama-se varenik. É uma redução do mosto de uva ou de um vinho doce, junto com uva, e fica um sabor meio azedo. Mas não é tão azedo como o aceto balsâmico, por exemplo, o vinagre balsâmico italiano. Tanto que eles dizem que o varenik é o aceto balsâmico da Croácia, né? Não ficou ruim isso aqui, não. Aqui ficou muito bom. Apesar da cerveja estar boa, a gente vai para a próxima, que já é uma cerveja escura, para a gente fazer essa harmonização. Sim, Porter. Então vamos para essa Porter, enquanto eu termino essa cerveja que está maravilhosa. É uma cerveja muito boa, Sarajevo Premium. muito gostosa e, dica-se de passagem, também esse bolo ou torta ou pão. Tá maravilhoso. Ficou bom mesmo. Então vamos para nosso última cerveja romântica da noite. Então a última cerveja é uma Porter, da mesma cervejaria. Cabinet. Cervejinha bem gostosa, hein? Nossa, que cheiro bom isso aqui. Cheiro de café. É Porter, né? Café com chocolate. Tem um Ferrero Rocher aqui. Acho que esse aqui ainda não tem farinha de grilo, mas vamos lá. Olha, adorei essa combinação. E Edu, quando você faz essa experiência, uma coisa que é importante dizer. Ninguém soube do paradeiro daquele francês que foi embora e dizem que nunca mais voltou para ele. Não, ninguém sabe se voltou ou não. A história não diz. Ficou-se perdido. Porém, vou dar um gancho para você que nos acompanhou. Não suma
Não mesmo. Volte sempre para os nossos vídeos. Claro. Inscreva-se. Compartilhem e comentem. Se você ver nosso último vídeo que nós fizemos dos Arautos do Evangelho, nós tivemos muitos comentários, a gente troca figurinha. Ficou um vídeo bem legal. Muito bom. Então a gente gosta que vocês comentem. E essa história que nós fizemos em homenagem ao Dia dos Namorados, na verdade 2 histórias, com cervejas da região, balcânicas. E Edu, um belo de um final com um cafezinho. Experimenta isso com chocolate. É muito bom. Maravilhoso, não? Porter com chocolate. É Perfeito. incrível. Lomblia parece que também é. Então, em francês, n'oublie pas, n'oublie pas, Lomblia. n'oublie, não nos esqueçam. E a gente vai estar sempre com muito carinho fazendo vídeos com coisas novas, com histórias bacanas, com cervejas de vários lugares do mundo que não são tão simples de se encontrar nos vídeos de cervejas por aí. Exato. E Edu, feliz Dia dos Namorados para nós, minha Para namorada cinegrafista. Um beijo para você e para vocês que estão namorando e forem viajar para a Grécia ou para qualquer lugar. Aproveitem essas dicas, tomem essas cervejas. E aproveitem para experimentar algumas coisas diferentes. Então, muito obrigado por mais um vídeo. Boa noite, pessoal. Estou achando que aquele francês foi buscar a Helena de Troia.